Diga lá. O que eu vejo, Kiko, eu pensava, não como esse autor aí, porque é de um anacronismo histórico gravíssimo, né? Não faz nenhum sentido um monte de coisa que ele disse. O Trump, supostamente, tem acesso ao mundo porque ocorreram as grandes navegações iniciadas por Portugal. E aí, antes disso, o mundo era o mundo que o Gengis Khan, o Alexandre o Grande dominaram. Existe um anacronismo, uma incompreensão de que comparação histórica precisa reconhecer uma série de fatores para que ela seja minimamente séria, como, por exemplo, um bando de idiota comparando o Messi com o Pelé, sendo que o Pelé fez menos da metade dos jogos do Messi. Quer dizer, tem números que praticamente são iguais do Messi, assim, só um idiota para comparar isso. Imagina o Pelé sendo treinado com toda a tecnologia que existe hoje. O Pelé ia ser simplesmente 300 mil vezes melhor do que ele foi. Então, Imagina o assim, Messi. Imagina o Messi jogando com uma camisa que pesava 3 quilos, especialmente durante a chuva, uma bola de capotão em condições do gramado. Queria ver se faria a mesma coisa que o Pelé. E o Messi também tem sido uma figura. Eu estou preferindo até o Mbappé como figura humana do que o Messi. O Messi tem falado umas coisas, feito umas coisas completamente absurdas. Mas, enfim, o que eu vejo dessa questão? Tudo isso seria verdade se não ocorresse o Irã. Verdade em relação não às comparações anacrônicas, mas ao poder militar dos Estados Unidos, se não fosse o Irã. Kiko, tirando a questão nuclear, que ela é tudo, mas ao mesmo tempo é nada, porque você não pode acionar porque entra no mecanismo mútuo de destruição, na prática, o que o Irã fez? Ele mostrou que não adianta, esse é o desespero desse autor, que ele quer ressaltar o Trump, no fundo utilizando o Trump como escada para ressaltar os Estados Unidos. O Irã provou que com engenharia básica e depois engenharia orientada, é possível enfrentar um porta-aviões de 7 bilhões de dólares. Porque é algo pouco reportado, mas o porta-aviões recebeu 3, 4 mísseis que chegaram a penetrar no porta-aviões e foi afastado do cenário de guerra. Todo o arsenal dos Estados Unidos posicionado nos países árabes foi destruído em termos de utilização operacional. A utilização operacional está comprometida. O domo de ferro de Israel foi penetrado. Então, tudo aquilo que os aviões que eram invisíveis a radares foram atingidos. E como eles foram atingidos? Por um recurso muito básico, Kiko, mandar uma saraivada de mísseis com reconhecimento de calor para a região que você sabe que está o avião, porque o avião ele tem que percorrer basicamente um caminho para poder atingir determinado objetivo, você identifica o objetivo, identifica a rota, joga uma saraivada de mísseis, uma hora uma acerta, não tem jeito. O avião ele pode ser invisível a radar, mas ele está passando ali, ele é uma realidade material, ocorrendo naquele caminho, naquele trecho. E para tudo isso, o Irã não chegou a gastar $1 bilhão. Os Estados Unidos, em cada um desses equipamentos, eram bilhões de dólares. Por quê? Porque e essa é a fragilidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma fragilidade moral. Esse é o ponto fundamental. Os Estados Unidos acreditou por muito tempo naquilo que foi muito bem registrado pelo Alexis de Tocqueville, no Democracia na América, que o interesse individual capitalista, ele coaduna com o interesse coletivo. E foi uma história que foi provando isso. E chegou agora no limite. Por que chegou no limite? Porque você tem uma outra potência econômica, que atua de forma diferente. O coletivo é o que determina, o Estado chinês é o que determina o caminho da industrialização e do capitalismo chinês, e não os indivíduos, não os bilionários. E aí o que ocorre? Os bilionários da indústria armamentista desenvolveram uma indústria armamentista não para ganhar uma guerra, Kiko, mas desenvolveram uma indústria armamentista para acumular riqueza. Olha só a contradição. O Ocidente financiou a Ucrânia, o Irã já tinha esse plano, já tinha essa estratégia, mas o Ocidente financia a Ucrânia e, por muitas razões, a Ucrânia acaba desenvolvendo uma estratégia de guerrilha com drones que fortalece aquilo que o Irã já estava pensando.
embora o Irã tenha fornecido drones para a Rússia, etc. Mas a resistência ucraniana se torna um exemplo para o Irã. E o Irã, como tem muito mais capacidade logística e capacidade de planejamento e de engenharia, porque vinha se preparando para essa guerra, Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã um ano atrás, praticamente, então preparou o Irã para esse momento que a gente está vivendo agora, e o Irã consegue responder usando fazendo uma guerra extremamente eficiente, a um custo muito baixo, com alto grau de letalidade, não letalidade humana, né, mas alto grau de resultados, né, eles conseguem destruir o poderio dos Estados Unidos na região, e agora o Trump está nessa condição de ficar de joelhos. Jamais um estrategista como Napoleão não perdeu por aí, né? Napoleão perdeu no confronto direto, na profundidade estratégica russa, Hitler também, mas jamais Napoleão ou Hitler, que eu tenho até nojo de citar o nome dele. E eu acho que também as comparações, historiadores também divergem, né? Não é a mesma coisa. Napoleão, que aliás exportou a Revolução Francesa, é outro bicho, né? Desculpa, diga lá. Exportou com uma contradição que é o Haiti, mas o Napoleão é uma figura ímpar, né? Diferente do Hitler, que era uma pessoa desumana, asquerosa. Né? Mais próxima do Trump, aliás, né? Exatamente. Eu acho que o Trump não se incomoda, no fundo, com essa comparação, inclusive. Não se incomoda. Ele não se incomoda. Exato. Mas o que ocorre é que o Trump ele não tem capacidade, ele não tem a mesma envergadura. E o Irã dá uma prova disso, né, do limite. Vamos supor que ocorresse um conflito global. A tendência do conflito global, e essa é a resposta iraniana, é que as armas que estão em curso, e a resposta ucraniana também, diga-se de passagem, que as armas, o superpoder armamentício, ele não é capaz de vencer uma boa estratégia bem empregada. Então, a tendência é que um conflito, não com países do continente americano, ainda que eu acho que o Brasil, com o tempo, numa economia de guerra, consiga responder, né, a uma tentativa de invasão dos Estados Unidos ou uma loucura militar que eles cometam, mas, por exemplo, no cenário asiático, no cenário do Oriente Médio, no cenário europeu, a tendência é se gerar um impasse, e aí a gente ficar numa situação de empate, no sentido prático, e essa situação de empate levar a uma forçação, uma negociação forçada. O exército brasileiro, num cenário de uma possível invasão americana, defenderá o Brasil ou defenderá os Estados Unidos? Esse é o ponto. Eu lamento em dizer isso. Eu tenho contatos que me apontam para os dois caminhos, né? Cacete. As pessoas que são minhas amigas mais próximas, etc., apontam para a defesa absoluta, e tem os idiotas do passado que acham que a gente ainda está na Guerra Fria e que os Estados Unidos representa o verdadeiro sonho americano, que o Brasil faz parte desse sonho, está submetido a esse sonho, aspira a essa condição. E aí esses que são muito próximos da geração do Bolsonaro, eles têm, do Bolsonaro pai, eles têm essa visão meio tola, né, de que os Estados Unidos defendem o interesse global do Ocidente, até mesmo posições religiosas, do cristianismo, etc. Então, leram muito mal Huntington, né, que vai falar sobre a guerra de civilizações, os ortodoxos, os islâmicos e os cristãos, católicos, protestantes e neopentecostais, etc., pentecostais e neopentecostais, eles acreditam nisso e acham que o Brasil está dentro desse grupo, né? E a questão religiosa, a religião sempre foi... Eu tenho a minha religião, sou católico, tenho uma certa liturgia, mais ou menos, nem a boca, né? Mas tenho alguma certa liturgia católica,
Mas a religião sempre foi um mecanismo reivindicado para estratégias de disputa de poder, né? Então, isso não tem dúvida nenhuma. Então, o argumento do Huntington, ele tem sentido, mas não da maneira como eles leem aqui, né? Uma coisa meio idiota, honestamente, né? Enfim, mas o que acontece, Kiko? Na hora do ataque, existe uma resposta, não tem como, né? O que assusta no caso venezuelano é que não teve resposta nenhuma, né? Na prática, porque veja a sagacidade da operação na Venezuela. Você retira quem organizaria a resposta, combinando tudo com quem estava em torno daquele que organiza a resposta. É por isso que não teve resposta nenhuma. Claro que houve uma traição, pelo amor de Deus, ninguém fez nada. Não tem dúvida. É porque acreditar no chavismo significa acreditar na esperança, no fundo. Os meus amigos, incluindo o Breno, que fizeram uma defesa do chavismo, eu acho que é uma defesa válida na perspectiva, mas muito mais pautado não no mundo como ele é, mas no mundo como ele gostaria que fosse. O chavismo vendeu uma ideia de politização da população, de democratização da sociedade venezuelana e de organização do poder popular, que tem na Bolívia, mas tem também na Venezuela, mas tem muito menos na Venezuela do que na Bolívia.